Primeiramente, queria cumprimentar os familiares dos nossos 4 heróis, nossos 4 guerreiros que foram tombados, infelizmente, as únicas vítimas naquele dia, e também dos nossos que, infelizmente, saíram feridos. Alguns, felizmente, já estão em casa, outros que eu tive a oportunidade de visitá-los ainda estão se recuperando. E, sinceramente, qualquer homenagem no dia de hoje, eu declino e transfiro para eles, presidente Ciro, porque são esses homens e mulheres, esses policiais que estão na linha de frente, eles que certamente são dignos de todas as homenagens, e eu queria uma salva de palmas para as famílias deles, que hoje choram a saudade de seu ente que não está aqui. Cumprimentar meu querido amigo, senador e presidente dos Republicanos, Ciro Nogueira, a melhor senadora do Brasil, Tereza Cristina, minha professora, minha amiga Celina Leão. Queria comentar, através do doutor Luizinho, do Altineu, do Hélio, do Luiz Lima, do Júlio Lopes, toda a nossa bancada do Rio de Janeiro. Queria cumprimentar o Guilherme Derrite, grande amigo, secretário, deputado e secretário licenciado de Segurança de São Paulo. Queria cumprimentar um irmão de vida, e através dele eu cumprimento todos os outros deputados do país, deputado federal por Minas Gerais, Eros Biondini. Obrigado, Eros. Queria cumprimentar o Sandro Avelar, nosso secretário de Segurança Pública. Queria cumprimentar meus secretários presentes hoje aqui, delegado federal Vitor Santos, secretário de Segurança Pública, secretário Coronel PM Menezes, secretário de Polícia Militar, secretário e delegado Felipe Cury, secretário de Estado de Polícia Civil, secretário de Turismo, deputado Gustavo Tutuca, nosso deputado Carlinhos BNH, policial militar e deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Cumprimentar 2 amigos e irmãos que a política me deu, o Antônio de Rueda e o ACM Neto, representando o querido União Brasil, representando os nossos prefeitos do Rio de Janeiro que estão aqui, o Dudu Reina, prefeito da nossa querida capital da Baixada, Nova Iguaçu, Felipe Michel, meu vereador, foi meu colega e amigo, companheiro. Queria cumprimentar o Tenente Coronel Corbage, comandante do BOP, e o delegado Fabrício, comandante do CORE. E, mais uma vez, todos os senadores e senadoras dessa casa, através do senador do meu partido, SAFE, e todos os policiais militares, civis, penais, bombeiros militares, assessores e imprensa que estão nesse dia de uma homenagem justa, mas triste, homenagem, Luizinho, que damos a esses nossos policiais que tombaram defendendo a sua pátria, defendendo o seu Estado. Dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que o que vivemos hoje é fruto de um debate que eu venho tentando travar há quase 2 anos. Há quase 2 anos eu venho falando, Derrite, que a segurança pública é a principal pauta do Brasil. Até um pouco antes das pesquisas de opinião começarem a falar isso, nós já falávamos o quanto a transversalidade da pauta da segurança pública é fundamental para um país que quer crescer e se desenvolver. O quanto o domínio econômico, bélico, territorial, e que me perdoem aqueles, e sem me meter no projeto, facção é algo dos anos de 2000, 2001, 2002. Naquela época a gente podia falar em facção Derrite. Talvez nos anos 80, 90, a gente pudesse falar em quadrilha, pudesse falar em facção. Doa quem doer, são organizações narcoterroristas, nacionais e transnacionais.
que provocam o terror a homens e mulheres, pais e mães, trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo os mais pobres e mais vulneráveis. Sobretudo, os que não têm condição de andar num veículo blindado ou morar num condomínio protegido por uma segurança privada. Aqueles que têm que mandar os seus filhos, não com motorista para a escola, mas deixar que os seus filhos vão de transporte público, vão andando para a escola. Esses sim, esses que agora 90% se declarou favorável à operação, esses são as vítimas diárias do terror. Esses são as vítimas diárias do verdadeiro estado de coisas inconstitucionais. Vivemos nos últimos 5 anos, Ciro, quase 6, uma DPF proposta pelo Partido Socialista Brasileiro. Tem que ser dito quem propôs a DPF. Uma DPF que jogava na polícia a culpa por homicídios. Era mais ou menos como num filme de ação ou de bang-bang, dissesse que o herói era o criminoso. Eles acham que vivem num filme de Robin Hood. E essa não é a vida das pessoas. Essa não é a vida como ela é. O herói é o trabalhador. O herói é o policial. Eles quiseram, com essa DPF, Ciro, julgar que o que matava era o remédio e não a doença. É mais fácil tratar o remédio, porque o remédio você libera, você proíbe, você coloca a dose, a doença não. A doença se torna incontrolável, senhoras e senhores, se o remédio não for a dose certa. Dizem que a diferença do remédio para o veneno é a dose, doutor Luizinho. E, infelizmente, partidos de esquerda quiseram julgar a doença do Rio de Janeiro pelo remédio que lá estava sendo operado. O que se viu, e não sou eu que digo isso, é o relatório do Conselho Nacional de Justiça de 2023. Diz que desde 2019, a organização narcoterrorista que mais cresceu foi o Comando Vermelho. Não sou eu que digo isso, senador Seif, é o relatório do Conselho Nacional de Justiça do Brasil. Para nós do Rio de Janeiro, parece claro, Felipe, Menezes, Vitor, porque nós vimos o crescimento de barricadas, nós vimos a chegada desenfreada de armas, nós vimos cadeias produtivas inteiras dominadas pelo crime organizado. E que bom que pelo menos uma dessas cadeias agora tem sido investigadas com a carbono oculto, que parece que é a solução do Brasil. Não parece, Derrite, ser mais uma das cadeias utilizadas por eles. Assim como a internet, assim como é o gás, assim como é o transporte alternativo e diversas outras, que tem que ser, Tereza Cristina, igualmente combatido na sua terra o garimpo ilegal, o desmatamento ilegal, todos têm o braço dessas organizações narcoterroristas. Lavam bilhões de reais, senhoras e senhores, bilhões de reais, não são milhões, são bilhões de reais. Segundo uma grande emissora, só o PCC, em 2 anos, Tereza Cristina, lavou 32 bilhões de reais. E se lavou,
é porque o faturamento é muito maior. E aí uma coincidência. Se são 32 bilhões em 2 anos, Júlio Lopes, são 16 bilhões por ano. E uma curiosidade, é exatamente o valor de toda a segurança pública do Rio de Janeiro no ano, senadora Tereza. O valor lavado em um ano é o valor de toda a segurança pública do Rio de Janeiro também em um ano. Ou nós abrimos os nossos olhos de verdade para o verdadeiro problema. E o verdadeiro problema está muito longe de ser facção criminosa. Uma pequena reflexão, Luizinho. E sem dizer o nome, vocês vão poder dizer em vossos corações. Domínio territorial. Nestes locais, utilização de armas de guerra. Nesses locais, impedimento de ir e vir por barricadas. Nesses locais, legislação própria, tribunal próprio, punição própria. Acho que ninguém tem dúvida do que isso significa. Se isso fosse fora do Brasil, isso teria só um nome. Mas, infelizmente, aqui, por acharem que os Estados Unidos irão invadir o Brasil, eu não me recordo, nos últimos anos, um país de dimensões, senador Marcos Duval, com uma democracia estabelecida, com instituições fortes, ter sido invadido. Eu não me recordo. Mas, para defender bandido, até isso vale. Mas eu, sinceramente, senhoras e senhores, eu ainda sou um otimista. Precisou de uma grande operação. Precisou da vida de 4 guerreiros e do sangue de outros 9 feridos. Mas o Brasil acordou, Ciro. O Brasil acordou. O Brasil percebeu que há um lado claro. E aí eu vou fazer um elogio aqui, fazer um elogio aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que deram uma decisão. A ação da DPF é terrível, mas a decisão é fantástica. A decisão é sim um farol para a segurança pública. A decisão fala em integração, em retomada territorial, em financiamento, em divisão de responsabilidade. E essa talvez, ainda que não seja simples, seja uma receita de sucesso. O Rio de Janeiro, senhoras e senhores, e olha esse dado que eu vou dar aqui, para que entendamos o tamanho do desafio. Só no ano passado, foram apreendidas nas ruas do Rio de Janeiro, Ciro Nogueira, 732 fuzis, armas de guerra. E eu reitero o meu desafio. Pegue um fuzil, tire ele da bolsa, em Paris, em Londres, em Nova York, em Budapeste, aonde você quiser, e conte os segundos que a pessoa ficará viva, porque não chegará a 1 minuto. Eu duvido que em qualquer democracia consolidada, alguém portando fuzil, andando, fique vivo por mais de 30 segundos. Mas voltando, Ciro, o segundo colocado do Brasil foi a Semineto, a Bahia, com 78 fuzis. O primeiro colocado com 732 e o segundo colocado com 78. Só nessa operação foram apreendidos mais fuzis do que o segundo colocado no Brasil
no ano de 2024 inteiro. Mais de 40% dos que ou presos ou neutralizados aquele dia eram de outros estados. Não eram do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, a pergunta que eu vou deixar no ar é, Derrite, até que ponto o que estamos vivendo hoje é um problema de segurança pública? Temos que remeter a 1988. Ali era outra criminalidade. Ali tinha os bolsões de pobreza. Ali tinham as quadrilhas especializadas. Naquela época era razoável. Tudo que for territorial, o Estado cuida. Tudo que for financeiro ou extraterritorial, a União cuida. Era razoável. Em 2025, senhoras e senhores, todos os crimes acontecem juntos. A lavagem de dinheiro está acontecendo pelo celular ou pelo computador lá dentro da comunidade. Não tem mais sacola de dinheiro. Esse dinheiro é lavado e transferido por dentro do sistema financeiro nacional. E é o mesmo dinheiro que financiará a compra de armas de guerra, que financiará jovens meninos e meninas que, a partir dos 16 anos, ganham um salário entre 500 e 2 mil reais por semana para empunharem uma arma. Não é problema de oportunidade, Luiz Lima. É um problema de aliciamento. E o aliciamento se vem por um poderio financeiro e bélico, por um status na comunidade. Vamos parar de demagogia, senhoras e senhores. Segurança pública não pode ser levada, tocada por um viés demagógico. Aquele pai que, quando a sua filha com 16, 17 anos começa a aflorar e o traficante escolhe ela para ser sua namorada temporária, até que devolva grávida o dia que não quer mais usá-la. Aquele pai que, ao seu filho ganhar o porte físico, tem medo do menino andar para não ser aliciado. Derrite. Essa é a realidade. O que se gasta de dinheiro público em programas sociais é uma enormidade. E não me pergunte, não. Pergunta para os prefeitos o que se gasta. Não confie no que nós estamos falando, não. Vamos olhar os painéis de transparência. É uma enormidade de dinheiro gasto. Todas as comunidades têm escola, todas têm projeto esportivo, todas têm projetos culturais, Derrite. Eu estava com o Tarcísio, ele me contando o programa de capacitação e empregabilidade que a primeira-dama de São Paulo está tocando, das carretas da capacitação. Não é falta de oportunidade, senhoras e senhores. É demagogia. É a mais triste e perversa demagogia. Mas o gigante se levantou, Ciro. E eu peço perdão por ter demorado. Espiridião, querido. O gigante acordou. O Brasil acordou. As pessoas de bem acordaram. O Brasil não vai mais aceitar o julgo de organizações narcoterroristas. Se não pudermos chamá-las assim, paciência. Não tenho dúvida que o deputado Derrite, como especialista na causa, achará um bom termo para que nós possamos classificar e combater. Nós precisamos de instrumentos. E só o Parlamento brasileiro pode dar aos estados, aos operadores da segurança pública, a verdadeira segurança. Para encerrar, um dado, e eu deixo aqui ele como minha última fala, eu ouvi a Celina falando de um criminoso que teve 4 passagens pela polícia. Tivemos recentemente uma delegacia alvejada por criminosos.
e aquele criminoso que alvejou a delegacia tinha 166 passagens pela polícia. Um excelente dia a todos. Muito obrigado. Parabéns ao governador Cláudio Castro por suas palavras.